Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente e procuro encontrar um lugar de onde o veja. Numa árvore ao céu me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar. Me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim, os pequenos, os sicômoros galgar. Me elevarei do
Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje é dia 9 de setembro de 2021 e a gente está fazendo a gravação do estudo do livro que irá ao ar no dia 10 de setembro de 2021. Hoje o grupo de estudo está composto pela Meire, pela Regina, pelo Mauro, pela Laide, pela Lourdes, pela Maria das Graças, pelo João e pelo José. Só faltou a Cleide hoje, hein? Mas tem uma turminha bacana hoje, hein? Hoje vai. O estudo hoje vai ser. Estudo hoje vai ser. O Meet disse que não pode usar a minha câmera, que não é possível usar. Eu não sei o que aconteceu, porque nas outras sexta-feiras ele usou. Tá, depois a gente descobre, João. Ele deve estar com ministrite, supremite aguda. Então, a Cleide, ela hoje foi trabalhar, na quinta-feira ela trabalha, então ela não pôde estar presente hoje. E na sexta-feira, peço desculpas, que eu tenho um compromisso também, que é uma aula na filosofia. Quem gostaria de fazer a prece hoje? Você podia deixar a Graça fazer, né, Zé? Aí, pegou de cara aí, meu. Pô, eu mal cheguei, já estão me estranhando. Estranhando não, eu tô querendo ouvi-la. Vamos lá fazer a prece. Jesus amado, obrigado, Senhor, por a oportunidade de estarmos aqui com os nossos amigos, já de tarefa na Casa Espírita, que eu passei a frequentar e amo muito. E te agradeço a oportunidade, Jesus, de estarmos estudando a doutrina do livro, a doutrina de Jesus, que nós denominamos a doutrina espírita, filosofia, ciência, filosofia e religião. Esta que nos leva a aprender a verdade, a ficar dentro da verdade e agirmos no bem. É o que a doutrina nos ensina e nós propomos, Jesus, seguir o vosso caminho. Ajuda-nos a desenvolver o nosso estudo com muito carinho e bastante aprendizado para todos. Obrigado, Márcia. Que assim seja. Obrigado, Graça. Agora eu vou colocar a leitura aqui do tema de hoje, do João Carlos. O João Carlos está presente, mas ele mandou... o João mandou o áudio gravado da leitura de hoje. Vou colocar aqui. Capítulo 97. Amas o bastante? Perguntou-lhe terceira vez. Simão, filho de Jonas, amas-me? João, capítulo 21, versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo. Ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo
com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador. Relativamente a ele, não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Bom, posso começar hoje, porque hoje eu estou meio com sono, então tem que despertar. Então, eu li aqui, dei uma lida e também vi uma outra parte ali. Isso acontece quando Jesus aparece pela terceira vez, né? Depois, depois do que Jesus foi crucificado, é a terceira vez que ele aparece para alguns dos apóstolos. Inclusive, eles estavam pescando, né? Pedro e mais alguns apóstolos estavam pescando. E justamente nessa noite, acho que não era nem de dia, era noite, ele não tinham conseguido pegar nem um peixe até o momento. E aí Jesus aparece ao longe e fala para ele jogar a rede do lado direito do barco. Ele volta lá, eles vão lá e jogam. Aí vem. Uns dizem que vem uma quantidade enorme de peixe. Uns já disseram que vem 53 peixes. Não sei se eles contaram, né? Aí, quando eles saem com aquele monte de peixe, Jesus já está lá longe, lá sentado com a brasa já esperando para fazer o churrasquinho de peixe. Fala para trás aqui para a gente fazer alguns para a gente comer agora e tal. Eles não tinham reconhecido Jesus ainda, né? Foi nessa hora que eles veem que é Jesus que está ali. E aí, nesse momento, eles estão comendo ali, e foi quando Jesus perguntou o Pedro, né? Se Pedro amava ele, né? Amas-me, João? Ou ele pergunta para Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí ele pergunta uma vez, ele diz, não, lógico que eu te amo. Então, e pergunta a segunda vez, Pedro já fica meio assim, e pergunta pela terceira vez, né? Você imagina, né? Se a gente que hoje em dia, já a segunda vez, se alguém perguntar alguma coisa repetida para a gente, o ser humano, a gente já fica meio assim, mesmo sendo um amigo da gente, imagina naquela época, né? Que eles eram meio assim, meio grosseiros, apesar que os discípulos de Jesus já eram bem treinados, né? Já tinham um amor maior por Jesus. E aí Jesus fala, que é para que você vai comandar, né, o ensinamento para as minhas ovelhas. Vai dar sequência ao trabalho de Jesus, porque Jesus não voltaria novamente ali, né, como ele estava no momento. Mas Pedro não tinha entendido isso aí. O que Jesus queria dizer é o seguinte: se a gente não tiver amor no coração, não tem como fazer um trabalho daquela amplitude, né? Você teria que ir para vários lugares, todos eles levando o cristianismo e tentando passar isso para frente.
Então é por isso que Jesus pergunta, mas era muito difícil de, no momento, também Pedro entender aquilo, né? Mas no fim ele acabou entendendo, lógico. E, é, e até hoje a gente fala, pô, a gente se não faz alguma coisa com amor, não dá certo. Nem no trabalho da gente, em nada. Se você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer com vontade e ter amor no que você faz. Não adianta você querer empurrar a mesma coisa que a gente arrumar um trabalho, não, mas está ruim de emprego, tá, mas você, se você não gostar, você vai sair fora com o tempo. Então, para fazer aquele tipo de trabalho, teria que ser uma pessoa, teriam que ser pessoas muito especiais, com muito conhecimento, ter muito amor para passar aquilo para frente. Então, Jesus estava perguntando a ele, porque Pedro já ficou desconfiado também que Pedro tinha traído ele, não, quer dizer, não foi bem uma traição, né? Mas que Jesus falou que Pedro trairia ele pela terceira vez um dia só. Então Pedro ficou meio ressabiado, né, quando ele fez essa pergunta aí. Mas não tinha nada a ver com aquilo, não. Era mesmo, era mesmo Jesus querendo saber se ele tinha certeza, se ele podia confiar, né, sim, no modo de dizer, que Pedro poderia dar sequência ao trabalho dele. Mas acho que Jesus até sabia que Pedro tinha condições, né? Ele falou mesmo, mas era para fortalecer, né? Eu acho que, pelo que eu entendi aqui, é mais ou menos isso que Jesus queria de Pedro naquele momento. Vou completar a conversa do Mauro com a fala de Jesus, que é super interessante. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Na primeira vez ele perguntou se amas-me mais do que estes? Estes quais, né? Os outros companheiros dele. E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez, ele: Amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus respondeu outra vez: Apacenta as minhas ovelhas. A terceira vez, mesmo ele entristecido, porque Jesus já estava perguntando pela terceira vez, falou: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Então, quando Jesus só respondia nesses termos, apacenta minhas ovelhas, é o que o Mauro estava confirmando, né? Que ele não estava querendo inteirar-se da vida da vida particular dele, só queria confirmar a responsabilidade que ele assumiria diante das suas ovelhas. Se a gente vê o livro é, Pedro e Paulo e Estevão, ele foi um dos últimos, né, que desencarnou e ele levou até o final o controle sobre o cristianismo para que não fugisse daquilo que Jesus ensinou. Então, é essa certeza que Jesus queria ter. Por isso ele fala assim: pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem, né? Como o Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, mas não tivesse amor, eu nada seria. Então, essa é uma chamada para a gente, para nossas responsabilidades diante do trabalho, de tudo aquilo que Jesus espera de nós, né? Então, muito legal. Quando ele fala apacenta as ovelhas, ele não discute só apacenta as ovelhas. Talvez seja isso que tenha irritado o Pedro quando perguntava para ele o tempo inteiro. E, na verdade, o Pedro era muito ciumento, né? O Pedro apóstolo era muito ciumento. Pedro, em cima de vós eu construirei a minha igreja. Era o chão firme que Jesus podia contar com ele. Aí ele era ciumento, achava que tinha que ser mais amado que os outros. Uma vez ele inventou a contenda com João Evangelista, né? Que importa que ele me segue? Segue-me tu.
Mais uma vez ele mostrando. Então ele queria ser mais amado, mas não é que eu não acredito que seja um amor assim de ciúme, mas é de preferência. Ele queria ser o preferido. E Jesus não tinha isso. Mas para ele, assim, apacenta as minhas ovelhas. É muito legal. Então, um texto muito interessante. Só isso que eu queria falar. Também o meu raciocínio assim, o Mauro realmente falou de acordo com o que eu penso também. E essa pergunta que Jesus fez né, sobre o amor, questionando o amor dele, não era nenhum questionamento, mas essa pergunta também pode ser dirigida a nós, né? Nós dirigimos a nós mesmos essa pergunta: será que estamos prontos para amar, para viver o amor de Jesus, como Jesus ensinou, um amor de renúncia, um amor que abre mão de si mesmo, que esquece de si em prol do outro? Porque o Mauro falou uma coisa assim, trazendo para a nossa vida cotidiana. Quando você faz alguma coisa com amor, realmente as coisas fluem, né? Ela, a tendência é dar certo, é dar certo. Então, no caso, Jesus quis ter a certeza absoluta. Ele sabia, mas ele sabia que Pedro tinha competência para fazer o trabalho, mas o trabalho só seria bem feito, só teria continuidade se realmente envolvesse um amor assim absoluto, né? E o Pedro realmente ele deu continuidade, ele foi Marte, né? Então a gente questiona assim, até que ponto a gente tem consciência do amor? Será que nós amamos? Claro, não vamos nos iludir que nós tenhamos o mesmo nível de amor que Jesus tem conosco, porque nós estamos num grau evolutivo muito abaixo dele. Mas quando você já tem consciência da sua. Você já conhece o caminho, como ele está nos ensinando, já deu a receita do bolo para a gente, né? Tudo aquilo, inclusive, que nós vimos ontem, né? As características da perfeição. Então, quando você tem isso aí, tem isso como meta, você já firma o pé para fazer as coisas bem feitas. Você desenvolve, tem mais o conhecimento, não esse conhecimento que ele fala aqui, né, que é também importante, o conhecimento intelectual, né, que ele fala que é imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que suas indagações são louváveis, mas em verdade somente será efetivo e eficiente cooperador de Cristo se tiveres amor. Então, é a base de tudo, né? O amor realmente é o alicerce. E ele só vai se sustentar se ele estiver fincado na rocha, né? Um amor firme, um amor consciente, um amor motivado pela razão, não aquele amor ilusório que acaba se deixando influenciar por outros sentimentos, né? Que muitas vezes é comum na gente e faz parte também, né? Cada um no seu momento, no seu grau. Então, acho que essa pergunta de Jesus nós podemos nos fazer, né? Será que eu tô apto? Mas se eu não estou, com certeza não tem tudo. Mas será que eu estou a caminho disso, né? Será que o meu discernimento acerca do amor já está ao ponto de me levar a isso? Está me levando a isso?
Então, a minha reflexão sobre esse capítulo hoje é isso. Já falei demais, porque hoje tem bastante gente, né? Obrigada, pessoal. Boa noite. Eu só queria complementar da Lourdes que esse amor aí que Cristo está se referindo é aquele amor de pastor que a gente vê até naquela passagem que o pastor vai atrás daquela ovelha perdida, né? Ele deixa o bando momentaneamente e vai atrás daquela ovelhinha perdida por amor. Então é o amor do pastor. E outra coisa, essa última frase aí, grande, é imperioso desse modo a reconhecer, etc., tal, das conquistas intelectuais, já virou o jogo para o nosso campo, para o nosso lado. Essa frase é para nós. Eu não acredito que ela foi dita lá por João, lá no capítulo 97, lá. É para nós. É uma reflexão. Meu, você está preparado? Como falou a Lourdes, né? Então, nós temos as conquistas intelectuais que nos valem muito, porque nos dá muita cultura e muito pé no chão para que a gente compreenda, absorva e possa transmitir para frente esse amor. Mas só vai ser efetivo e eficiente cooperando com Cristo se a gente tiver esse amor, né? Precisa aprimorar muito esse amor. É só isso. Então, amigos, a minha reflexão foi bem na linha de pensamento mesmo que vocês estão colocando, né? De trazer para a nossa vida essa pergunta, né, essa questão. Por quê, né? A gente sabe que o ser humano ele tende a separar, né? Deixa aquilo que é da igreja ou aquilo que é da religião, aquilo que é, né, de Deus separado da vida, ou seja, a pessoa tem tendências a separar as coisas. E a gente aprende, conforme a gente vai aprofundando mais no estudo da doutrina, né, que ela, como esse livro aqui nos permite, que Jesus está sempre conosco. Nós que precisamos aprender a estar com Ele, né? Então, assim, o que eu quero dizer? Tudo aquilo que a gente faz na vida, seja o nosso trabalho para o nosso sustento, como ele diz aqui, seja o trabalho com o irmão, se for um trabalho voluntário, seja qualquer coisa na família, qualquer ação nossa, qualquer coisa que a gente for fazer, resolução de um problema, alguma coisa boa, sei lá, fazer um bolo em casa, um cafezinho, tudo a gente precisa fazer com amor, como vocês disseram, né? Como o Mauro falou. É com cuidado, é com atenção, é com carinho, né? Colocar tudo aquilo que a gente está fazendo diante de uma coisa boa, diante de um, por exemplo, de um problema, né? Porque quando ele diz aqui que até a tarefa mais dura, com amor, ela vai. O que é? Ser um apostolado de bênçãos promissores. Qualquer coisa, pode ser um bolo. A pessoa que comer aquele bolo vai sentir o carinho, o amor, né, que foi feito. Aquele cafezinho vai vir como uma bênção. A gente pode estar transmitindo através daquela coisa tão simples, muitas vezes, nos nossos olhos. De repente é um alívio, uma bênção, de repente é um passe para o outro, né? Então, se a gente começar a cada dia semear cada vez mais, né, coisas boas, tá sempre com Jesus, né? Perceber Ele ao nosso lado, né? A gente vai ter uma vida diferente. Então, eu acredito que isso aqui é uma lição de amor muito bonita, né, em relação à lei de amor, que a gente realmente aprende a trazer para a nossa vida o amor, né? Fazer tudo que a gente faz com dedicação, com amor, com carinho, buscando perdão, mesmo quando aquele erra com a gente, peraí, deixa eu esfriar a cabeça, né? Um momento, respira, toma um golinho, né? Um copo d'água e vamos ver, né? Vamos ver o que está acontecendo direito, ou seja, dá aquela equilibrada. Né? É assim,
meus amigos que eu vejo. No mais, vocês já falaram tão bem que eu só gostaria mesmo de colocar essa parte aqui de reflexão. Obrigada. Vou falar então um pouquinho também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sinto amor aqui com vocês. Então, tá muito bom. Na pergunta, né? Amas o bastante? É interessante essa pergunta, porque fala o bastante. Né? E o que seria o bastante? O bastante varia. O bastante para um é uma coisa, o bastante para outro é outra coisa. Mas Jesus, como sempre, né? O cenário do convivência dele com os discípulos, como eu já falei em outros estudos, é tão vivo ainda essa convivência que ainda chega até nós com um amor muito grande. E ele pergunta para Pedro, como vocês falaram mesmo, Pedro era o mais indócil, né? Era o mais ciumento, e Jesus queria ter certeza desse amor, porque, como falaram aí, acho que foi a Lourdes que falou, não sei, que ele sabia que Pedro tinha competência para fazer rolar, para acontecer, e ele queria só ter certeza do amor. E como Pedro era ciumento, e de onde vem os ciúmes, né? Os ciúmes vêm de um vazio que a gente tem dentro da gente, e esse vazio que todos nós aqui experimentando ser um humano, sabe muito bem do que eu estou falando. De vez em quando a gente se pega triste, com um buraco no peito, e implora um amor, né? E chega até a ser ciumento. E aí eu lembro dos ensinamentos de Jesus, que fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o a ti mesmo é a gente, e a gente é Deus, né? Deus está na gente. Quando fala ama você mesmo, ele quer dizer amar a Deus, porque nós carregamos a centelha, um pedacinho de Deus dentro da gente, né? E eu acredito muito que o maior ensinamento que possa existir nessa questão de amor é quando você sofre uma decepção, uma frustração, até uma agressão de desamor, e esse desamor desperta em você uma pessoa que precisa ser amada. E aí que eu acho que é o lindo da palavra de Jesus, porque quando essas personalidades são despertas dentro da gente, nós temos que amar essas personalidades. Então, a gente agradece muitas vezes aquele que não te amou como você gostaria, porque ele despertou dentro de você uma pessoa que precisava ser amada. E eu aprendi na vida que quando algo de ruim é despertado dentro de você, você tem que cuidar daquela coisa ruim que despertou dentro de você. E o cuidar, para mim, é o amar. Porque é muito bonito a gente falar do amor, é muito bonito a gente idealizar o amor, mas sentir o amor no cuidar, né? Como se fosse O que é cuidar? Cuidar é você acolher, cuidar é você dar o que a pessoa realmente precisa, não o que ela quer, o que ela precisa. Cuidar é vibrar quando a pessoa brilha, né? Quando a pessoa está feliz, quando a pessoa tá bem. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês da minha reflexão é que Jesus precisa ter a certeza, como ele precisou ter a certeza de Pedro, que você se ama. Porque você só vai poder amar se você se ama.
Porque senão, todas as outras pessoas podem te amar muito. Mas se você não se ama, se você não preenche esse vazio dentro de você, amando você mesmo, cuidando de você, você não vai sentir o amor dos outros e você não vai conseguir amar, porque você está vazio, porque você está oco. E para preencher esse buraco, que muitas vezes é latente, muitas vezes dói, né? Você precisa primeiro entender o motivo disso. Você precisa sentir a razão disso. Depois que você sente a razão disso, você tem que pedir perdão, porque provavelmente se você está sentindo desamor, é porque está faltando amar. Né? E Deus conversa com a gente através dos outros, através de toda a criatura e criação dele. E se ele está conversando com você e pedindo para você preencher esse vazio, é porque ele quer que você aprenda a amar, gerando amor. Né? E nós ainda somos aprendizes dessa questão de cuidar, de entender uma dor de desamor para poder amar. Porque Jesus sentiu muito desamor na passagem dele aqui por todos os humanos que estavam com ele. Né? Porque cada um queria ser amado, mas ninguém amava. Então, quando você quer muito ser amado e não ama, você está gerando desamor, sabe? Então, eu acho que é interessante, a Escola de Aprendiz trouxe isso para mim, um tesouro fenomenal, que é o autoconhecimento e conhecer as minhas imperfeições, e hoje o tema é amas o bastante para que nós possamos sentir amado. Então, nós temos que amar o bastante para se sentir amado. E cada um tem o seu nível de desamor que precisa aprender a amar para se sentir amado. Né? E essa certeza que Jesus pediu para Pedro e pede para cada um de nós, é exatamente isso. É a gente valorizar tudo que ele nos proporciona, mesmo que doa. Porque se está doendo, é porque tem um resgate, é porque tem um aprendizado, é porque você precisa aprender algo. Se está doendo, é porque você não aprendeu. E quando você aprender, essa dor vai servir de testemunho para você acolher outras pessoas. Porque toda dor que nós sentimos é para a gente ter misericórdia do irmão, que também sente a mesma coisa que você sente. Então, tem também uma mensagem muito linda de um espírito de luz, que disse assim, né? Que quando você sente algo de bom, você agradece, e quando você sente algo de ruim, você pede para todos aqueles que possam estar sentindo o que você está sentindo. Né? E isso é muito lindo. Então, eu agradeço a oportunidade de estar humana, a Laide, aqui, aprendendo a entender a palavra de Deus através das minhas relações e através da relação comigo mesma, para eu poder amar. E essa certeza que Jesus pede é, quanto mais isso repete, mais ele quer que você ame bastante. Eu tirei essas palavras da reflexão de hoje. Muito obrigada. Gratidão. Bom, vocês falaram tão bem. Como a Regina escreveu aqui para mim, que sobrou pouco para ela falar, né? Tudo que ela se programou, vocês falaram antes. Bom, eu tentei fazer um apanhado de tudo aquilo que vocês falaram. E eu vou citar novamente, bater 3 vezes na tecla do apelo repetitivo pelo esforço ao amor vivo, vivenciado através da caridade,
da doação de amor para com o próximo, o ombro amigo, o ouvido solidário, as mãos que constroem, as energias doadas através das preces, o alimento aos famintos, o sorriso bondoso, o trabalho digno, honrar pai e mãe no íntimo. Eles não precisam estar vendo para você fazer o que deve ser feito, né? E o nosso pai e nossa mãe do céu também, ela sempre enxerga tudo. Combater as nossas más tendências e cultivar as virtudes. Amar ao próximo como a ti mesmo. Cada passo dado em direção à luz do amor é um aprender a ser luz, aprender a brilhar, iluminar a vida daqueles que lhe cercam, assim como Jesus fez há pouco mais de 2000 anos atrás. Né? Então, eu acho que é uma lição mesmo de vida a existência de Pedro. A gente vê como ele era, como foi falado mesmo, ele era ciumento, né? Ciumento e tudo mais. Ou seja, ele tinha um apego tremendo. É um apego, né? Os ciúmes é apego, não é? Apego que você não quer dividir com ninguém. Mas aí a gente percebe que o amor é justamente o oposto a isso. Tem até um ditado que fala que eu acho que como que é mesmo? Quando prende acho que é duas águias, se prender duas águias juntas, vocês já viram esse ditado? Então parece que a Lourdes não sabe, Lourdes, a Lourdes que sabe todos esses ditados. Eu vou procurar, depois eu vou falar uma outra vez. Eu não estou sabendo o que você está falando, de duas águias. Que justamente que fala quando você tem um ciúmes não, quando você é muito apegado, você ama demais a ponto de ser apegado, e justamente conta essa lição que você precisa deixar solto. Quando você ama, você tem que deixar o amor florescer e espalhar por aí, não pode ficar amarrado, não pode ficar preso, que o amor ele vai aumentar ainda mais quando você dá liberdade, quando você não torna o outro prisioneiro de si. Zé, eu vi uma palestra essa semana, não sei se tem muito a ver com o que você está falando, mas eu achei sim um negócio em que talvez eu já tenha até ouvido outras vezes, mas dessa vez, quando essa pessoa falou, eu parei para pensar no que eu ouvi, no que ela tinha falado. Ela falou assim que a gente amar a ponto de, como é que ela falou, de respeitar até o fato de não ser amado, porque geralmente a gente ama quem ama a gente. Se uma pessoa te despreza, mas ela falou de uma forma, eu não vou saber falar aqui, mas é o que Jesus faz, né? Porque nem todos amam como ele merece, com conhecimento, né? Até esse ponto claro que vai chegar uma hora que vai atingir tudo isso, mas a gente amar até não vou saber falar, mas foi uma coisa assim, então, que pegou, respeitar até o fato de não ser amado, porque geralmente a tendência da gente é deixar meio de lado, pegar bronca, né? Mas esse que você está falando, realmente eu não estou sabendo, Zé, da águia, não estou sabendo. Tá certo. Bom, mas eu acho que era mais isso mesmo que eu tinha para falar também, que o amor a gente não aprisiona, né? Aqueles que a gente percebe muito isso principalmente nos jovens, né? Adolescentes, como todos nós já fomos, né? Um dia a gente tem tanto medo de se expor, de mostrar os sentimentos e tudo mais,
e por causa de como vão medir a gente, de como vão enxergar a gente. Agora, tá certo que o amor, o jeito que esse amor que dá de adolescente não é bem o amor que a gente está estudando hoje, que é o amor de para com a humanidade, né? É um amor mais de um amor em desenvolvimento ainda, é um amor ainda com muito apego, né? É claro que sempre tem as exceções, tem sempre aqueles jovens que já são tão evoluídos que passam por todas essas saem da média, fogem da média, né, da normalidade. Bom, acho que é melhor pode falar, Graça. Pode falar. A questão se está querendo soltar o amor. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o amor, que resume inteiramente a doutrina de Jesus, só Jesus, e apesar de todos os seus prepostos, vieram falar de fraternidade, solidariedade, tentaram passar o bem, mas esse amor que nós precisamos buscar, só Jesus nos trouxe, né? O amor que liberta, o amor que ama sem buscar nada em troca. Então, ele fala assim, no início, o homem não tem senão instinto, mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, que é o que nós usamos, que o adolescente usa, as ilusões da vida, e a gente tudo chama de amor, né? Um sexo maravilhoso, eu fiz amor, então chama amor, sexo de amor. Então, nós ainda entendemos dessa forma, mas Jesus mostra que é o sol interior que condensa e reúne em seu fogo ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, né? Além da vida, esse amor que nós só aprendemos, na verdade, com a doutrina espírita, a ter a razão, depois que nós passamos a entender melhor ainda sobre a reencarnação. Jesus disse, quantas vezes você vai perdoar o seu irmão? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Numa encarnação só? Não. Por isso as famílias são desse jeito. Então, nós vamos levar muito tempo a entender esse amor ardente que Jesus nos ensina. O amor sem interesse, o amor que liberta. Né? Que amar é libertar e não prender. Esse é meu marido, meu filho, meu carro. Isso ainda não é amor. Só isso que eu queria dizer. Por isso que eu admiro, por isso que eu tenho uma grande admiração por Chico Xavier, né? Ele e mais alguns. Você vê que Chico Xavier foi um exemplo, né? Ele passou maus bocados, né? Por ser daquele jeito, ele é uma pessoa muito boa, sempre nunca quis fazer mal para ninguém. Tem até uma história que ele foi, não sei se é verdadeiro ou não, mas parece que é. Ele foi na casa de uma senhora muito pobre, foi lá fazer uma visita, gosta assim. Ela resolveu fazer uma sopa para ele. Não sei se vocês sabem disso. E aí, ela era cega, essa mulher aí. Era cega, agora que eu lembrei. E essa sopa aí, ela fez essa sopa e dentro da sopa caiu uma barata viva. O Chico disse que viu e tal, mas pegou e mandou ver. Para não desfazer, não é porque a mulher era cega que ele ia desfazer dela. Mas tem essa história, depois vocês procuram na internet aí que deve ter alguma coisa sobre isso aí. E dizem que é verdade isso aí. Você imagina como é que o Chico era, né? Além de ter uma pessoa amorosa, era uma pessoa muito bondosa, né? Nós estamos muito longe, eu estou bastante longe disso aí. Não é fácil, não. Esse conto está no livro Lindos Casos do Chico, de Ramiro Gama. Realmente. Deve estar. Graça, você não pode faltar na sexta-feira, viu, Graça? Por que, seu João? Por causa de todo esse conhecimento que você interliga na conversa. Ah, obrigado, mas é só a gente Esse pegar. poço de conhecimento aí que eu estou aprendendo a admirar.
Obrigada. Tá? Eu também aprendo muito com todo mundo. Eu tenho essa pandemia me tem despertado bastante aprendizado. Quem quiser aprender muito é só o Jorge Alahá. Não sei se alguém segue. Tudo que você quer saber, aquele cara sabe, a gente aprende com ele. Aí É eu verdade. né? Agora, você me acha meio parecido com ele? Não. Eu me acho, viu? Eu acho que ele tem a minha cara ou eu tenho a cara dele. Os dois. Como é que é, Jorge? Parecido, não sei. A primeira vez que eu vi a imagem dele, me ocorreu isso, sabe? Falei, pô, mas esse cara é a minha cara, só que ele ainda tá com o cabelo meio preto, né? O meu já branqueou. Mas ele é muito parecido. Ô, Graça, como é que é o nome? Jorge Elahati. Elahati. Abre lá no YouTube. Elahati. Não, Vocês nunca, Olha, nunca, procura nunca Mauro, ouvi no falar. YouTube você vai achar um monte de coisa dele, Maravilhoso. tá? Maravilhoso. A gente aprende muito com ele. Graças a Deus tem pessoas que estudam. É igual que a Laís falou. Nós precisamos, quando ele fala assim, conquistas intelectuais valem muito, nós sabemos que a conquista que a gente busca é através do conhecimento. E conhecimento gera progresso. O progresso só é gerado pela riqueza. Então, nós precisamos saber tudo isso até para usar aquilo que Deus nos emprestou. E é muito interessante quando nós temos a intelectualidade para estudar, buscar autoconhecimento para nos conhecer, conhecimento das coisas e prática do bem. Quer ir para o céu? Então faça tudo isso. Eu já estou pensando em ir para o céu. Ô Zé, essa historinha que você falou, tá me lembrando que é uma da galinha com a águia? Que o homem achou uma galinha, achou uma águia e criou ela junto com as galinhas? É uma coisa assim, não? Não, mas tá bom, só para saber. Eu posso fazer? Podemos? Nesse momento em que nós sentimos tanto amor, que esse amor que nós estamos sentindo agora se transforme em uma luz cor-de-rosa linda e que possa se expandir no ambiente no qual nós estamos e aonde nosso pensamento possa estar. Que cada cantinho desse mundo do meu Deus, se existir alguém aflito, se sentindo alguém não amado, que de alguma forma chegue o amor para eles. E que o amor chegando a eles, que eles possam se acalmar e perceber o quanto somos inundados de amor. Pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesse tempo, pelas pessoas nos quais nos relacionamos, pela época, 2021. E quero, nesse estado de gratidão, poder agradecer a espiritualidade amiga que esteve aqui entre nós, deixando o seu perfume, a sua paz e o seu amor para conosco. E que assim possamos nos sentir fortalecidos e amparados, acolhidos pelo amor de Jesus. Que desta forma todos possam se sentir amados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós aqui no teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que possam ter nos ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações,
e nos livre de todo o mal, pois sois o poder e a glória por toda a eternidade. Assim seja, graças a Deus. Do livro Minutos de Sabedoria. Seja alegre e otimista. Deus está dentro de você. Não faça como os tolos que pensam que Deus está muito longe, sentado num trono de ouro. Nada disso. Não o procure nas nuvens ou nas estrelas, tão alto que não o possa atingir. Ele está dentro de você. Ele fala silenciosamente pela voz de sua consciência. Procure descobri-lo vivendo com pureza de coração e amando a todos como a si mesmo. Obrigado. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, consolando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam por seu amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende suas mãos dadivosas sobre aqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através das legiões consoladoras dos teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, movimenta tuas falanges amigas para ajudar os que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Amigos espirituais, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. Muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos baseados nas pegadas do Cristo. Obrigado e boa noite.